texto do vídeo. Algumas explicações antes de começar. Esse e os próximos vídeos de chips terão vários temas abordados em um único vídeo. Vocês poderão notar a mudança quando a Ayasaka aparecer em seguida uma imagem aleatória de alguma informação, recomendação de animes e mangás, ou só de imagem de personagens. Esse tipo de transição só aparecerá depois de publicações grandes. As publicações pequenas, vocês notam facilmente a mudança de ritmo. Se vocês acharem que as explicações do começo do vídeo estão fracas, eu recomendo darem uma chance, pois terá muita informação boa. Eu só tô pegando na ordem que eu fiz mesmo. Terá de tudo nesses vídeos, desde todos os filhos, explicações de SBSS, comparativos entre casais canônicos de One Piece e muito mais. Terá uma análise geral da Nami, e um texto muito importante do Arthur da Livraria de Ohara sobre romance em One Piece. Eu recomendo fortemente que vejam todos os vídeos, pois eu não vou conseguir mandar em apenas um. Vejam os primeiros vídeos também. Depois eu vou criar uma playlist só para chips para facilitar, e como muitos estão pedindo, eu falarei também quais personagens têm mais chances para cada membro da tripulação com argumentos. Para abrir o vídeo, derrubando de vez as dúvidas, vamos ver o SBS 34. SBS 34. Oda, no SBS 34, disse respondendo às perguntas da Naoko o seguinte. Tradução antiga. Leitor. Luffy e Nami estão apaixonados. Teremos romance entre nakamas? Sanji não conta. PN Naoko. Oda. Claro que estão apaixonados. Apaixonados pela aventura. Oda. Tradução nova. Leitor. Ninguém da equipe do Luffy se apaixona. Nunca terá romance a bordo. Sanji é uma exceção nesse caso. Estou apenas pensando. De Naoko, Oda. Claro que estão apaixonados. Apaixonados pela aventura. Oda. O Oda não respondeu se terá romance entre os Mugiwaras. Ele se esquivou da pergunta. Eu sei que muitas pessoas pensam como eu, por isso eu falo assim, para essas pessoas se encorajarem a defender esse tema, pois muitos podem não ter argumentos suficiente para debater, e lendo os meus comentários, ou nesse caso que eu fiz esse vídeo, terão argumentos da obra original, não só especulação para poder debater apropriadamente. O Luffy com a roupa de rei dos piratas e a Nami com uma coroa, o que será que isso significa? Capas dos capítulos 100.000 de One Piece. Claro que significa que a Nami é a rainha do Luffy, que é o rei dos piratas. Luna. Na capa 122, vemos Nami que está acompanhada por um gorila, macaco igual Luffy. Luffy sempre fica na mesma posição que esse gorila, como vocês podem ver na imagem. Eles são próximos, pois estão de mãos dadas. A pulseira de penas que a Nami está usando no braço é idêntica às que ela e o Luffy usaram nas capas da Shonen Jump, onde os protagonistas masculino e feminino de One Piece estavam presentes, que no caso eram Luffy e Nami. Nami e o Rei Macaco. A Nami controla o clima assim como o Sun. Ela tem um bastão que aumenta e diminui de tamanho como o Sun. Ela tem uma nuvem voadora assim como o Sun. E ela também tem o capitão dela, que será o rei, e seu sobrenome é Macaco. OBS. Os bastões são praticamente idênticos nas funcionalidades deles. OBS 2. Sun Wukong ou Son Goku. OBS 3. Lembrando que o Goku, os clones do Naruto, a invocação do terceiro Hokage e o Jimori também são baseados nesta história. No momento em que o Luffy e a Nami estiverem em cima dos Zeus, será cumprido o paralelo com o Sun, pois a junção dos dois é a formação da lenda. O que vocês acham disso? Uma curiosidade: enquanto no anime o Luffy disse ao Zoro e a Nami o porquê ele valorizar tanto o seu chapéu, no mangá ele disse isso apenas para Nami. Traduzindo, só quem sabia da promessa do Luffy com o Shanks no começo da série, este Blue, era Nami. E a segunda promessa do Luffy foi com Genzo, que é como um pai para Nami. Como podemos ver, a Nami sempre está ligada ao Luffy.
Um membro do grupo, Lunami Brasil, disse que tá vendo Lunami em tudo, referência a um macaco e um gato. Imagina eu que tô vendo Luna até nessa imagem aqui. Pra quem ainda não percebeu é que o Luffy é um número 1 e a Nami é um número 3. Luffy 1, Zoro 2 e Nami 3 são a sequência de entrada no bando. Como os dois estão no leme, isso quer dizer que a Nami é a bússola do Luffy. Os dois estão sempre juntos. Luna. A Nami no mangá estava segurando o chinelo do Luffy, já no anime eles não colocaram essa parte. A Nami cuida da camisa, do chapéu e agora dos chinelos do Luffy. Não preciso nem dizer onde a Nami tá sentada, né? Trio Família Rebaixada. Porque o Luffy só reagiu a Nami? SBS Volume 32. Leitor, o que você está fazendo, Oda Sensei? Eu gostaria de fazer LH uma pergunta. No volume 23, na cena do banho, todos os caras foram espiar os corpos da Nami e da Vivi. Eu posso entender Sanji, o Rei Cobra e Garon, mas por que Luffy, o Usopp Chopper estavam espiando também? Por favor, responda-me. Seriamente, se você não me der uma resposta séria, eu vou processar você. Por presidente da Federação dos Espiadores, Shikobaya Pinoko. Oda, a razão para que todos eles tenham ido espiar é porque são garotos saudáveis. Não acho que deva haver outra razão. Mas eu acredito que o Chopper tenha ido porque todos os outros foram. Além disso, não olhar o corpo de belas moças seria um insulto para eles. Mas essa é minha opinião do Sanji. SBS Volume 54. Leitor, Lei, Oda. No volume 53, capítulo 518, o Melo Melov não teve nenhum efeito no Luffy, mas no volume 23, capítulo 213, pareceu que ele reagiu ao golpe da felicidade da Nami. Porque ele reagiu ao corpo pelado da Nami, mas não ao da Hancock. O corpo da Nami é tão incrível assim. Kazuo. Oda. Nossa, eu recebi várias perguntas sobre isso. É nisso que vocês ficam prestando atenção. Não fiquem lendo o mangá o dia inteiro, estudem um pouco. Fechou? Bem, eu digo isso, mas não faço nada além de desenhar mangá. Eu reparei nisso quando estava desenhando, mas se o Luffy sangrasse pelo nariz quando visse o corpo da Hancock, eu achei que vocês ficariam meio esse não é o Luffy que a gente conhece. Eu acho que o Luffy reagiu ao corpo nu da Nami 2 vezes, nos volumes 18 e 23, e nessas 2 vezes, o Usopp estava com ele. Ele é o mais suspeito. Em outras palavras, quando Luffy está sozinho, sua reação é a que aconteceu com a Hancock. Ele se interessa, mas não se sente atraído por ela. Mas quando está com o Usopp, que é da mesma idade, é como uma criança numa excursão escolar. Seu lado ruim aflora. E ambos os lados de Luffy parecem corretos para mim, então o culpado é definitivamente o Usopp. Nesse texto ficou claro que o Luffy gosta, se interessa, de mulheres e que ele não é gay ou assexuado, mas tem uma coisa que não se pode esquecer: não se pode ter um sangramento nasal só por imitação. O Luffy no mínimo precisa gostar da pessoa para poder isso acontecer, que no caso foi o que aconteceu quando ele viu a Nami. Nesse texto ficou claro que o Luffy gosta, se interessa, de mulheres e que ele não é gay ou assexuado, mas tem uma coisa que não se pode esquecer: não se pode ter um sangramento nasal só por imitação. O Luffy no mínimo precisa gostar da pessoa para poder isso acontecer, que no caso foi o que aconteceu quando ele viu a Nami. Outro caso é que ele sabe muito bem o que é um casamento, e ele rejeitou a Hancock sabendo disso. O Luffy ficou decepcionado quando soube que a Kokoro-san era uma sereia. Isso fez a Nami bater nele para não chegar à senhora, e depois ela fica se perguntando qual é o problema desses homens. Isso após ela ter repreendido o Luffy. Antes disso ela não ligava para aquilo, mas a partir do momento em que o Luffy ficou decepcionado ela começou a se importar.
Para finalizar aqui, na página da Federação Lunami já tem vários conteúdos que garante que a Nami é a mulher que tem mais chances de ficar com o Luffy. A Nami também considera o Luffy um homem e se importa com a opinião dele sobre outras mulheres. Bem, era isso. Olhe as publicações, siga a página e o canal. Recomendo vocês verem esse spin-off de romance entre Luffy e Nami. É oficial, Oda aprovou. Koizuru One Piece. SBS 97. Oda, o que? Espere. O SBS começou. Mas esse não é o problema. Esse que está no cabeçalho é Nakatsuga Usopp, o personagem do spin-off oficial Koizuru One Piece, não é? Estou ansioso para ler cada novo capítulo todas as semanas. Embora não haja nenhum ponto em ter um spin-off aqui com o original. Saia daqui. Nota: Koizuru One Piece é um spin-off oficial publicado pela Shueisha com personagens que estão no cabeçalho deste, então Oda está usando a oportunidade para promover furtivamente a série. Tenha em mente que, além de algumas referências, este spin-off tem muito pouco a ver com One Piece e o seu mundo. Como poderão ver, ele é um spin-off oficial e que o Oda acompanha. Mensagens ocultas nas cartas. Nesta capa do filme Gold podemos ver 3 cartas. A carta do rei que se designa ao Luffy, a carta 3 que se designa a Nami, por ser a terceira do bando, Luffy 1, Zoro 2, Nami 3, e no meio a carta do coração que se designa seu amor. Então a decifração seria: o rei ama a 3. E o único número visível de Nami é o 13, que é igual a 1 e 3. Traduzindo, o Luffy ama a Nami, e como vimos anteriormente com a comparação do Luffy e Tesouro com terem as mesmas expressões quando algo aconteceu com respectivamente Nami e Stella, podemos ver que o Oda está aos poucos jogando esses detalhes para o público. Essa é uma capa de One Piece com referência a Luna. Você saberia me dizer onde o braço de Luffy está? Exatamente, ele está atrás da Nami, e os personagens em maior destaque daí são Luffy e Nami sentados juntos. Referências Luna. Quase todas as capas do mangá e da revista que possuem referências a Luna, 2 da galeria do Usopp e outros materiais oficiais em geral. Algumas são para notar que quando juntam uma com a outra, como no exemplo das coroas, dá para notar a interligação delas. Eu recomendo você pausar essa parte e olhar imagem por imagem, pois eu não vou falar individualmente de todas não. Esse é o texto completo que está nas imagens. Lendo ele não precisa ler os textos das imagens. As 3 últimas imagens são as mesmas em diferentes versões. A relação do Luffy e da Nami com a Utama.
Há exatamente 100 capítulos, temos a mesma repetição da cena do Luffy e a Otama em cima das pedras, agora com a Nami no lugar do Luffy. A Otama chama o Luffy e a Nami de seus irmãos mais velhos e o Usopp de tio. Muitos vão dizer que isso é uma prova que o Luffy é irmão da Nami, mas se por acaso a Otama chamasse eles de pai e mãe seria muito estranho. Essa forma dela falar com eles foi para mostrar que as pessoas mais próximas dela são o Luffy e a Nami. Oda decidiu os colocar como irmãos de Otama. Essa relação dos dois com a Otama é idêntica de uma família com o Luffy sendo pai e a Nami a mãe da Otama. 5 fatos e paralelos sobre Luffy, Nami e Otama. Primeiro, o Luffy colocou seu chapéu somente na Nami e na Otama. Os outros não foi o Luffy que entregou o chapéu, e sim eles que pegaram e usaram, como foi no caso da Robin. Segundo, a relação do Luffy e do Ace. O Luffy nunca disse para Otama que ele era irmão do Ace. Quem teve o papel de contar isso para Otama foi a Nami. A Nami foi a pessoa que disse a Otama para não se preocupar, pelo que ela disse ao Luffy por conta do Luffy não ter demonstrado muito receio ao falar que o Ace estava morto. Terceiro, a Otama é uma ninja, kunoichi. Assim como a Nami e o Luffy gosta muito de ninjas, a roupa da Otama é uma combinação da roupa do Luffy e da Nami. A Otama usa uma roupa de ninjas, como a Nami, ela tem mangas longas e remendadas, como o Luffy, e com uma faixa laranja na cintura assim como o Luffy e Nami. Quarto, o Luffy e a Nami tiveram a mesma reação com quem fere o Otama. Na última página do capítulo em questão, tivemos as mesmas reações, o Luffy batendo no Oden e a Nami batendo na Uchi. Vale ressaltar que no caso da Nami versus Uchi a Nami estava com medo, mas no momento em que a Otama foi agredida a Nami começou a se portar como o Luffy bateu na Uchi com muita raiva. Quinta, a Nami foi salva pela Otama e o comaitiu após ela declarar que o Luffy é um homem que irá se tornar o rei dos piratas. Essa relação está sendo muito bem construída. Oda já disse uma vez que a Nami é gentil com crianças e já vimos isso em Punk Hazard. O Luffy também se dá muito bem com crianças, e principalmente com a Otama, que chegou a dar o próprio chapéu para ela. Como notamos isso há um bom tempo. Eu espero que ela seja adotada pelo Luffy e a Nami. Com isso ela será como uma filha para eles dois. O Luffy tá bem maduro quando se trata de cuidar dela e a Nami também. Os personagens mais próximos da Otama são eles dois, como podemos notar nesse texto. Era isso, espero que tenha gostado dessa publicação. Galeria do Usopp. A Galeria Pirata do Usopp, Usopp Garari Kaizokudan. É um recurso especial bom, apresentado no volume 5, que publica fanart de One Piece com comentários do Usopp, Oda. As galerias são normalmente encontradas no final de cada volume, embora ocasionalmente possam ser usadas para intercalar capítulos no lugar de uma coluna SBS. Como SBS, cada um apresenta um cabeçalho desenhado por Eiichiro Oda. Esses geralmente retratam o Usopp posando em algum traje estranho. Normalmente no mangá, quando não tem um SBS, vem a galeria do Usopp no lugar dele. A OPEX parou de colocar imagens da galeria do Usopp e dos SBS nos finais dos capítulos, por isso muitas pessoas que só leem o mangá recentemente não conhecem ela, e quem nunca viu o mangá nem sabe o que significa galeria do Usopp. Na galeria do Usopp tem várias fanarts de One Piece. O autor de Boku no Hero foi um dos autores que o Oda aprovou sua fanart e deixou um comentário. Ele deixa um comentário em todas as imagens aprovadas para publicação. Ele comentou no SBS 77 de One Piece que o mesmo autor de uma imagem antiga da galeria do Usopp iria ter o mangá serializado e pediu para os fãs conferirem. Eu vou deixar na última imagem esse SBS. Muitos sanas dizem que tudo que o Oda diz nas imagens é mentira e o real é o inverso do que ele disse. Essa fala é usada para dizer que se o Sanji tá delirando é porque na verdade é a realidade. Eu vou usar alguns exemplos para derrubar de vez essa teoria. Em uma das imagens o Oda, Usopp, diz que o Luffy e a Nami são dois alunos. Isso é totalmente verdade no contexto da imagem.
Tem outra imagem que o Jinbei está distribuindo chapéus de palha para as crianças e a resposta dele é totalmente verdade, pois são chapéus de herói e não um chapéu de perdedor ou vilão. Por último tem uma que é o exército revolucionário contra o mundo. Fazendo uma pausa. Vocês acham que essas imagens são todas o oposto só porque o Oda disse que na imagem do Sanji e Nami que era apenas uma ilusão do Sanji? Vamos usar a Hancock como exemplo então. Tem uma imagem que o Oda diz Imperatriz apaixonada. Essa afirmação é mentira? A resposta está seguindo a lógica do anime e mangá? Sim, está. Então se o Oda disser que tal imagem era delírio do Sanji é porque é delírio dele. Eu não foquei somente em Luna ou Chips. Olhe todas as imagens e deixe a sua opinião nos comentários. O que eu penso sobre romance em One Piece, e aplicado ao Luffy e a Nami? Bom, na minha opinião, não é necessário eles estarem apaixonados, pois o Oda junta os casais aos poucos, mas eles não têm um aprofundamento romântico. Os casais de One Piece são feitos com base no respeito mútuo entre os dois, por isso eu acredito em Luffy e Nami. Eu não espero um romance como em animes/mangás de romance. E eu também defendo um outro ponto de vista, que seria que sim, o Luffy sente algo a mais pela Nami, pois no filme Gold tem o paralelo do Luffy com o Tesouro, e se o Tesouro amava a Stella, então como o Luffy teve a mesma reação que o Tesouro, então o Luffy também ama a Nami, só que ele ainda não percebeu isso. Créditos da imagem. Um paralelo entre Kinemon e Tsuru com o Luffy e a Nami. Aviso. Esse é um texto feito em pouco mais de 1 hora e a qualidade da escrita nele está horrível. Eu venho planejado fazer esse e o outro texto há uns 3 dias, só que eu venho tendo alguns imprevistos e eu não consegui fazer antes. Só que eu disse pra mim mesmo que de hoje não passava, e por isso vai esse texto mesmo incompleto e sem ser revisado. Kinemon e Tsuru, explicando seu laço de amizade e de como eles se tornaram marido e mulher. Além de seu paralelo com Luffy e a Nami. Segundo o dono do canal Histórias de One Piece, irei repetir as seguintes palavras dele o que ele pensa sobre o Kinemon e a Tsuru. Conhecemos o Kinemon e a Tsuru quando jovens, a relação deles quando jovens, que parece mais a relação da Nami com Luffy, de Luffy fazendo besteira e a Nami querendo matar ele, até por pegar dinheiro dela, da mesma forma que a Nami faria, dizendo que venderia ali todos os órgãos dele. Como podemos ver, existe uma clara semelhança do Kinemon e a Tsuru com Luffy e a Nami. Eu agora irei falar do romance que é apresentado nesses dois casais. Começando com o que é mais visível, que é a falta de romance em si. Como podemos notar ao longo da obra de One Piece, o Oda não costuma trabalhar com relações românticas entre personagens, e aqui não é exceção. O romance em One Piece é baseado em confiança mútua e intimidade, como eu venho dizendo aqui no grupo, e é isso que nós podemos ver outra vez no caso do Kinemon e da Tsuru. A relação deles foi construída como de uma forte amizade, e não notamos eles pensando, falando ou fazendo declarações amorosas. Como em mangás de romance, é mais voltado para confiança e preocupação mútua. A Tsuru, como esposa do Kinemon, assume a responsabilidade da cidade quando Oden resolve atacar, e muitas das vezes vemos a Nami se impor como a pessoa que é a responsável da ausência do Luffy, e por isso quando algo dá errado, como nos casos da Robin ou do Sanji, ela se entristecer pelo fato dela não ter conseguido controlar a situação, e a fazendo assim ela se sentir mal por não ter conseguido manter sem o Luffy. Tô fugindo do tema kkk. Já o Kinemon tem uma enorme preocupação com a Tsuru, e quando ele descobre que a cidade da Tsuru foi atacada ele fica muito preocupado. Tem outros exemplos, mas eu não quero me alongar demais nisso. Com o Luffy podemos ver esse mesmo cuidado. Quando a Nami é levada pelo Enel, o Luffy fica muito preocupado e com raiva e vai buscá-la de volta, entre outros exemplos. Como podemos notar, a amizade e a preocupação de ambos os casais são muito semelhantes.
As semelhanças entre a personalidade da Tsuru e a da Nami são muito claras, como podemos ver no trecho que eu descrevi da fala do canal Histórias de One Piece. Elas são muito parecidas. E as semelhanças do Kinemon com o Luffy é mais focado para o lado de os dois serem os chefes de seus respectivos grupos, e terem uma preocupação com suas respectivas parceiras um pouco mais elevada do que com os seus amigos. O Luffy ficou furioso e gritou muito mais alto quando Kuma desapareceu com a Nami, e lá na Ilha das Amazonas a única pessoa que é mostrada nos balões de pensamento de Luffy é a Nami. São alguns exemplos. E com tudo isso mostrado, podemos ver e compreender como Oda está trabalhando nos seus casais, não é por meio do romance em si, e sim de uma grande amizade que mais à frente Oda os junta sem mostrar cenas românticas. As personalidades são parecidas para ambos os casos e a confiança também. Esses são detalhes que podemos observar no decorrer da obra do Oda. Também podemos ver isso em vários outros casais em One Piece. Eu tenho outro tema relacionado a esses dois casais que eu também queria comentar, só que eu tô para fazer um texto e eu irei falar desse tema e outros nele. Esse texto foi um dos que mais me deu trabalho e um branco nas ideias na hora de fazer. Eu acho que futuramente eu vou refazer esse texto pois ficou muito ruim. Informação referente ao grupo do Facebook para os membros novos. Eu recomendo darem uma olhada na biblioteca de links, pois na parte de informações tem várias informações importantes lá. Irei falar sobre as personagens ruivas, que simboliza a Nami e os seus namorados, que se parecem muito no jeito ou em cenas que lembram o Luffy. Vocês percebem que sempre o Oda está colocando uma pessoa que lembra o Luffy ou da família dele com uma personagem feminina ruiva, e que lembra em partes o jeito da Nami, ou tem cenas que lembram cenas do Luffy e da Nami. Vamos falar de alguns desses casais aqui. Primeiro Sabo e Koala. Nesse casal podemos notar que a Koala é muito parecida com a Nami, não somente por ser ruiva, pois ela dá bronca no Sabo, ela cuida do chapéu dele assim como a Nami faz para o Luffy. Elas têm um passado parecido e que em partes envolve os homens peixes, entre outros exemplos. Tesouro e Astela. Nesse casal podemos ver que o Oda praticamente fez o paralelo do que o Luffy sente pela Nami. É o mesmo que o Tesouro sente pela Astela. E com isso mostra que o Luffy sim pode amar a Nami sem perceber, pois o Tesouro amava a Astela. Ace e Izuka da novel do Ace. Izuka é uma marinheira ruiva que aparece na novel do Ace. Bom, eu não li a novel, eu só vi um resumo na internet há muito tempo atrás, por isso eu não posso opinar apropriadamente sobre isso, mas para quem leu completa diz que eles talvez tenham um namorado. Roger e Rouge. Bom, esse é o paralelo mais conhecido de todos os fãs de Luna. O Luffy claramente é inspirado no Roger e a Nami na Rouge. Tem muitas cenas que lembram eles, como a Nami com uma rosa no cabeça e assim como a Rouge, e também a Rouge gosta de laranjas assim como a Nami, e o Luffy está claramente seguindo fielmente todos os passos do Roger. E para Nami, a Koala e a Rouge quando descobrem que seus respectivos pares estão em perigo ficam tristes e choram com um jornal nos braços. Tem outras coisas, só que eu tô fazendo esse texto rápido por isso eu não posso me aprofundar mais nos detalhes. Para finalizar, eu acredito que o Oda está colocando esses personagens muitos parecidos na forma de se comportar e fisicamente, para quando for juntar o Luffy e a Nami no final o público já esteja acostumado com um personagem impulsivo como o Luffy. Sabo, Tesouro, Ace e Roger também são impulsivos, e uma personagem com uma personalidade forte e controladora e às vezes ruivas como a Nami, a Koala, e algumas das que eu citei se encaixam ao menos em um desses, e por isso eu acredito que o Luffy e a Nami estão destinados desde o começo da obra. Aos poucos o Oda tá adicionando esses personagens para abrir o caminho e começar a acostumar o público com esse tipo de casal. Já ia esquecendo que tem a esposa do Sr. Pink que também era ruiva e tinha uma personalidade forte. Sobre ela eu gostaria que vocês imaginem as partes que se encaixam no que eu disse anteriormente, pois eu tô editando só para adicionar ela. OBS.
Só para relembrar que todas as personagens citadas são ruivas. Não liguem para os erros, pois eu não tive tempo para revisar o texto. A promessa do Luffy é o Genzo na presença simbólica da Bell-Mary, sendo representada no túmulo dela. O Luffy prometeu a Genzo. A promessa foi só entre os dois. O bando não está incluindo. Tem traduções que colocam o bando nessa promessa, mas foi somente entre os dois. Foi como um pai entregando sua filha para seu futuro marido, que iria proteger a Nami e nunca iria tirar o sorriso dela. E se o Luffy morrer, ela não vai poder ficar feliz, pois a pessoa mais importante para ela no bando morreu. Não estou falando amorosamente, mas poderia ser. O Luffy viajará pelo mundo. E para ele viajar pelo mundo não precisa de todos os companheiros, só a Nami já cumpre todas as características de companheiro, navegador, médica, cozinheira e esposa, como vocês viram na minha publicação anterior, do Facebook. Com isso dito, eu imagino que quando todos exceto a Nami realizar seus sonhos, o Luffy ficará com a Nami e eles viajaram juntos, só eles dois, ou alguns poucos membros restantes da tripulação, pois como eu disse em outros posters sobre a Nami, o sonho dela é desenhar o mapa mundinho, e em Arlong Park é dito que a Nami precisaria de uma vida inteira para fazer o mapa do mundo. O Luffy não deixará de ser pirata e eles viajaram por cada ilha do mundo, enquanto a Nami desenha os mapas. OBS. Essa publicação é bem antiga e eu ainda concordo com ela, mas tem uma segunda que eu considero mais completa, e talvez o final não seja o melhor para alguns. Bem, é só isso por hoje. Eu vou mandar a continuação daqui a alguns dias. Eu espero que esse tipo de vídeo tenha dado certo. Vocês fiquem esperando, pois ainda terá a análise da Nami, quase todos os fillers da Toei, falar dos spans de Luan e terá comparações com Oden e Toki, entre outros. Esse vídeo não abordou muitos temas, mas eu espero que tenha gostado. Eu vou fazer alguns vídeos só de pequenas traduções de imagens, assim como algumas criações minhas e memes, entre outros. Diga nos comentários se tá gostando desse tipo de vídeo, mas eu não garanto responder todos os comentários não.